Boa noite, pessoal. Vou explicar um pouco para vocês sobre a síndrome de Down ou trissomia no cromossomo 21. É uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome de Down, em vez de ter 2 cromossomos no par 21, ele vai apresentar 3 cromossomos. Não se sabe ao certo como isso ocorre. Em alguns casos, pode-se ocorrer uma translocação cromossômica, isso é, o braço longo excedente do 21, ele pode se ligar a qualquer outro cromossomo. Isso é uma forma rara de se acontecer, que isso ocorre só em 1% dos casos, que é chamado de mosaicismo, onde uma linhagem vai apresentar 47 cromossomos e as outras linhagens vão se apresentar normais. Essas alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21, eles têm umas características típicas desta síndrome, que são um rosto mais arredondado, os olhos são parecidos com os dos orientais, as suas mãos são um pouco menor, os seus dedos são mais curtos, a linha da palma da mão, entendeu? É uma linha única, como a minha apresenta um M, né? E o deles é um formato único deles. Eles também têm uma dificuldade na articulação da fala, eles têm uma dificuldade motora, ele tem um aprendizado um pouco mais lento. A diminuição de tônus musculares, que é a hipotonia, que é chamado termo técnico. Qual é o tipo de diagnóstico que a gente pode se obter para saber que o nosso filho vai ter síndrome de Down? Através do exame morfológico a gente já pode obter algumas características, se a criança vai ter ou não, mas a gente pode ter um dado clínico mais preciso sobre após o parto, que vai passar por uma avaliação clínica que nele vai saber se a criança tem síndrome de Down, que é através do exame do cariótipo que ele vai saber se essa criança tem síndrome de Down. Esse risco dessa síndrome de Down pode ocorrer qualquer um, é uma coisa normal, sendo que existe uma base que isso ocorre com a maior tendência de nascer crianças com síndrome de Down. É a partir dos seus 35 anos, a mãe, né, que tiver filhos a partir dos seus 35 anos, tem uma tendência maior de se ocorrer crianças com a síndrome de Down. Qual é a forma de tratamento para esse tipo de criança que tem esse problema de síndrome de Down? O tratamento que tem que ser feito com essas crianças é um estímulo desde o nascimento da criança, para que seja capaz de vencer as limitações dessas doenças genéticas que ele impõe. Como ele tem um problema da fala, você tem que estimular a fala dele. Ele tem um problema de articulação, de andar, você tem que acostumar ele, ficar estimulando ele para cada vez mais ele ficar andando, entendeu? As recomendações que nós deveremos dar aos familiares que têm problemas de síndrome de Down: não pode ter preconceito nem nada, devemos se unir, entendeu? E combater esse problema.